Muito boa tarde, olha só que tá começando aqui o Entre Família. Liga aumenta esse volume aí. Você tá onde? Tá no celular aí, através da plataforma ntplay.com? Ou você tá no Facebook? Ou você tá curtindo a gente já depois que esse programa já aconteceu ali no ntplay/Entre Família? Hã? Não sei onde você tá, mas uma coisa é certa, hein? Não saia daqui até as 4 da tarde, temos um encontro marcado. Seja muito bem-vindo, Cris. Boa tarde, Carol. Enquanto ela estava falando, eu ficava imaginando. Gente, quando eu era pequenininho, eu imaginava. Eu queria ter uma TV na minha mão e tal. Olhava naqueles filmes. Isso nunca vai chegar. É, outra era. Chegou, meu querido. É por isso que eu tô com a barba grisalha. O tempo passa, o tempo voa. 40 anos, hein, Cris? Ó, é verdade, pra você, né? Um dia eu vou chegar na idade da Carol. E agora falando de idade, algumas palavras, até entra um certo preconceito, a pessoa até mexe e tal, olha, tá irritada assim, que tá na menopausa. E outra, a gente fala assim, tá crocante, porque a mulher começa a estalar, né? Tá crocante agora. E aí não tem o conhecimento, você não entende, você pode ser uma rede de apoio positivo para um momento. Precisa de ajuda, entender esse processo, Carol. Vamos falar sobre a saúde da mulher hoje, a menopausa. Quais são os impactos, os sintomas desse processo todo? E como é que faz para aliviar? Tem especialista hoje aqui, Cris? Olha, a gente tem. A gente vai buscar ajuda, atenção, e esse programa é para todo mundo. Filho, filha, parente, marido, todo mundo vai aprender. Pode mandar até anônimo o marido e falar assim, eu tô com uma situação aqui, não tô conseguindo lidar. Manda em vermelho, manda uma mãozinha assim, ó, que aí o pessoal da produção já vai pegar ela com prioridade, tá? Manda a mãozinha se for marido aqui, ó, e pode mandar anônimo, que a ideia é ajudar você. A gente brinca, mas o assunto é sério, né, Carol? É sério, viu? E vamos levar a sério, é por isso que temos aqui uma profissional hoje de consulta em casa. É o plano de saúde Entre Família com você. Bom demais, você não paga nada, a consulta tá aí, só o telefone, já a gente vai falar pra você. Espero que esse WhatsApp já esteja cadastrado aí, tá bom? Olha, vamos cadastrar o WhatsApp. E nesse momento, Carol, como é uma pauta muito especial, porque eu mesmo cheguei aqui nesse programa achando que eu conhecia de alguns assuntos. Pois é. A amamentação, por exemplo. Eu sou profissional da amamentação, agora sei tudo aqui, rapaz, é prática e tal. Mas teve algumas pautas aqui, bipolaridade, que foi pertinho agora. Eu inclusive falava essa palavra sem conhecer. E menopausa, por mais que toda mulher vai passar por essa fase, algumas não sabem o que estão vivenciando. Mas não sabe, imagina, a gente sai daqui com muito conhecimento, né? Agora você pensa, a saúde da mulher, a Carol sabe tudo de menopausa. Mas não sei, gente, o que é isso? Mas não sei. E você aí, então, você não pode aí tratar esses assuntos com preconceito. Temos que ter muita informação. Esse processo por isso que nós estamos aqui, né, no Entre Família, para você. Bora nós! E agora você está acostumado, é claro, no início do programa a gente tem a nossa utilidade pública, tem informação, então roda a vinheta! Tem informação aqui no Entre Família para você e falando sobre a Covid-19 em todo o Brasil. Hoje nós vamos com os dados do estado de São Paulo, viu? Olha, o governador do estado de São Paulo, João Dória, ele estipulou uma nova quarentena. Ele chama esse processo de quarentena inteligente. Então, a partir de 1º de junho, agora já aí, das próximas semanas aí, a gente já está finalizando esse mês, entrando o mês, uma nova proposta de quarentena pode acontecer. O que significa isso? Significa que algumas cidades em que os índices do coronavírus estão mais baixos, elas podem ter flexibilizadas ali o movimento, a movimentação e tal, o isolamento pode ser flexibilizado, né? Então, se você está numa cidade em que os índices ainda não são altos, aqui no estado de São Paulo, você pode ser beneficiado com esse processo. Mas agora, ele sempre deixa claro, em todas as coletivas que ele dá diariamente ali para toda a imprensa, que esses são processos, não são processos, assim, eternos. Olha, isso aqui é o que vai acontecer daqui para frente. Não. Pode acontecer que, com o aumento dos casos do corona em algumas regiões, isso pode ser diminuído, né? Mas isso não vem contra aquilo que ele já tinha falado, do lockdown, que acontece principalmente na capital, né, no estado de São Paulo, na capital São Paulo, porque o índice tem aumentado e eu tenho aqui dados que são bem assustadores mesmo. Olha, para você ter uma noção, já são mais de 82 mil casos confirmados, com mais de 6 mil mortes apenas no estado de São Paulo. Então, é realmente muito necessário a gente se cuidar, continue aí com essas questões todas. A gente sabe, quando chega no momento, a gente já fica nervoso, já não quer mais lavar a mão, já não quer mais trocar de roupa quando sai, quando volta para casa. A gente vai acostumando com o processo. Mas
ter essas dicas aqui, ter esses dados, né, em mãos, são importantes para a gente levar essa conscientização para todo o país. Quanto maior for o isolamento, inclusive ele passou aqui que esse último final de semana o isolamento foi de 55% da população aceitou e se adaptou ao isolamento. Isso é importante para que a gente consiga baixar os índices e, quem sabe, flexibilizar ali, abrir mais comércios, dar mais oportunidades para as pessoas que estão paradas em todo o Brasil, viu? Mas a gente continua aqui com o nosso Entre Família. Hoje nós estamos falando sobre menopausa e contamos com a sua participação, viu? Já chama todo mundo, joga lá no grupo da família. Esse intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e nós temos aí vários divulgadores do programa. Eu sei que você tira até foto da tela e coloca, olha, hoje é menopausa, vamos hoje. Cair dentro, né, como a gente fala naquela Cai linguagem dentro. popular, vamos arregaçar hoje aqui. Cai dentro, aqui em São Paulo, assim, cai dentro, Cai hein? dentro aí. E hoje a gente vai cair dentro com muita informação. E a Carol falou no início do bloco aí, ó. A doutora, com todo o respeito, né? Dessa questão de a gente estar distante, mais pertinho, vai sentar do seu sofá. Olha que chique, isso, gente. Quando é que você... Ó, depois que eu falar o currículo dela, que você vai entender do que eu tô falando, viu? Porque você vai lá no postinho, fica na fila, espera um monte. Agora com essa crise toda aí do coronavírus, você não consegue nenhuma vaga para resolver suas situações. Imagina que você vai lá no postinho só para fazer uma pergunta. Não. Agora você fala aqui, É ó. aqui. E faz até uma pesquisa no grupo aí. Pergunta da avó, pergunta da filha, daquela irmã que tá com aquele calor. Será que é? Será que não é? Que idade que isso funciona? Como é que funciona? Será que tem Como é que o marido pode... Existe será que isso? pode ser antes da idade normal? Ó, manda aí pra gente, viu? Pode falar. Qual é o número, Cris? DDD 12 98315 0249. Marido, tem que colocar aquela mãozinha de oração aqui, que a gente sabe que é uma pergunta urgente para ajudar você. Brincadeiras à parte, todo mundo pode participar, tá bom? E agora, falando em currículo, ela está conosco. Vamos lá apresentar a nossa especialista de hoje. Espero Maria que ela não tenha se Emília. assustado conosco no início do programa, né? Tomara que não, né? É. E agora se assustar não tem como sair. Mas ela está tranquila ali, sorridente. Maria Emília de Barba, é isso mesmo, ginecologista e obstetra. Uroginecologia tem essa especialidade, especialista em HPV, nossa, gente, está difícil aqui, colposcopia, esteroscopia. E se você não sabe o que é, até o final desse programa você vai sair daqui craque, inclusive em falar essas palavras bem rápido, tá? Não, eu não vou nem antes, cantar. eu pergunto, doutora, realmente é? É isso porque mesmo. a gente mistura colposcopia com coloscopia. Coloscopia. Foi o que você leu, eu também pensei. É. Assim, não, Cris. E ela vai, inclusive, explicar, porque existe um outro termo para falar sobre as especialidades dela. Mas aí, Cris, eu coloquei de uma forma mais fácil. Essa é a forma mais fácil, cara. Aí tá difícil mesmo assim para mim, né? Mas eu tive a mesma situação. Eu fui lendo aqui, esteroscopia. Eu também pensei a mesma coisa. E você aí de casa está pensando com a gente tem aqui informações para você. Agora, eu já vou atacar aqui com perguntas, é isso mesmo. Eu sei que você já está preparando aí a sua pergunta, mas eu vou fazer aqui. Fala para a gente, doutora Maria, o que muda no comportamento da mulher nesse processo todo? Bom, no comportamento a gente percebe convivendo com pessoas que entraram na menopausa, mas dentro do corpo dela, o que está acontecendo ali? Então, o que acontece é que existe uma desregulação hormonal. Então, os hormônios começam a mudar. Primeiro, tem dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Começa a cair primeiro a progesterona, daí o corpo tenta compensar. Então, quando o ovário começa a produzir menos, o cérebro recebe aquele alerta e tenta compensar, mandando mais estímulo para o ovário. Só que daí, por isso que pode acontecer na primeira fase, o estrogênio, que é um dos hormônios femininos, está mais alto nesse período, por causa desse estímulo que o cérebro manda para o ovário. E conforme ele vai mandando mais estímulo, mas o ovário não vai respondendo, e daí começa a cair também o estrogênio, até que a mulher entra na menopausa. A menopausa a gente considera quando já tem 12 meses da última menstruação. Então, é um diagnóstico que a gente acaba fazendo posteriormente. Quando já ficou 1 ano sem menstruar, a gente sabe a idade que ela entrou na menopausa. E toda essa desregulação hormonal acaba tendo uma influência em vários aspectos da mulher, tanto no comportamento, os calorões da menopausa, que são os fogachos, a insônia,
e por isso vem todas as outras coisas, depressão, ansiedade. Tem uma forma de repor esse estrogênio? Desculpa, Cris. Sim, a forma mais convencional é a terapia de reposição hormonal, que nem todas as mulheres podem fazer, e daí tem algumas outras medidas que podem ser feitas para aliviar os sintomas da menopausa. Agora, doutora, a Carol falou de precoce, né? Aí você falou de análise, de 12 meses aí para analisar. Existe uma idade específica? Até você que está em casa agora, está mandando a sua pergunta, continua, DDD 12 983 15 0249, e analisando o programa já vai ter inclusive mitos e verdades, tá? Então, se a pergunta de repente vai se encaixar aí. Idade, tem uma idade certa? Tem essa questão de ser precoce, como é que funciona? Então, a idade média que a mulher brasileira entra na menopausa é 51 anos. A gente chama de menopausa precoce quando isso acontece antes dos 40 anos. Então, a partir dos 40, se a mulher entrar na menopausa, ela não está numa menopausa precoce, tá? Só que tem mulheres que vão entrar na menopausa perto dos 60. Uma forma boa de mais ou menos identificar qual é a idade que a mulher vai entrar, geralmente é parecido com a idade que as irmãs ou que a mãe entrou na menopausa. E gira em torno dos 51 anos. Que também tem a ver com o processo do início da menstruação da mulher também, né? Ou não? Tem a ver, assim, tem vários fatores. Por exemplo, uma mulher que fez laqueadura, ela pode entrar na menopausa alguns anos antes. A mulher que fez radioterapia ou quimioterapia também pode entrar antes. Então, tem alguns outros fatores, não só genéticos, que influenciam nessa questão da idade que entra na menopausa. Mas esse fator que a Carol colocou, às vezes agora a gente vê que algumas mocinhas começam mais cedo, mas não tem nada a ver? A princípio, não tem influência direta na idade que ela entra na menopausa. Muito bem. Agora, Carol, o pessoal de casa está mandando pergunta aí. Tá mandando pergunta, nós estamos aqui para responder, viu? Eu não sei se está na hora, porque eu sou dessas, né? Daqui a pouco eu já estou chamando você para falar aqui, a direção vai segurando, eu vou soltando, a gente fica aqui nessa luta, viu? Mas assim que for hora de mandar essa pergunta, você avisa, viu, produção? Vai falando aí pra gente, tá? Agora, é o seguinte, a gente está falando aqui sobre essa questão da reposição do estrogênio, que é uma das opções. O estilo de vida, ele influencia ou não nesse processo? Como eu me alimentei durante toda a vida, ou se eu fiz exercício ou não, a alimentação também influencia nesse processo todo? Influencia. O principal sintoma assim, que marca o período da menopausa são os calorões, que a gente chama de fogachos. E as primeiras medidas para tratamento são as medidas comportamentais, que é o quê? Perda de peso para quem está acima do peso, parar de fumar. As mulheres que fumam, além de entrar na menopausa antes, elas têm mais sintomas. Consumo de bebida alcoólica pode piorar os fogachos. A gente orienta a fazer atividade física, porque também diminui os calorões. Tem algumas medidas que são úteis para a prática. Por exemplo, dormir à noite, a gente recomenda que durma com roupas leves, tecidos leves ou em camadas para ficar mais fácil de tirar. Ter um copo d'água gelada para tomar quando tem o calorão. Lavar as mãos com água gelada quando sente os sintomas do calorão. Dormir em cima, embaixo do travesseiro, colocar uma bolsa congelada, que daí vai trocando o travesseiro para a cabeça sempre ficar sobre um ambiente frio. São tudo medidas simples que qualquer pessoa pode fazer e que ajuda a aliviar os sintomas dos calorões. Daí, depois a terapia medicamentosa vai ser individualizada para cada mulher, porque depende de várias questões. Por exemplo, se ela pode usar o hormônio, que tipo de hormônio que é o melhor para cada mulher. E todas as mulheres precisam fazer essa reposição no período? Ou tem gente que entra no período da menopausa e não tem nenhum sintoma? Acontece ou não? Acontece. 75% das mulheres vão ter os fogachos, mas 25% não vai ter. A indicação de terapia de reposição hormonal é para alívio dos sintomas. Então, nem todas as mulheres vão fazer. E, atualmente, o que a gente fala é a menor dose possível pelo menor tempo possível. Então, a gente individualiza essa terapia para ser o menor tempo para aliviar esses sintomas da mulher. Hoje em dia, antigamente falava até 5 anos, hoje em dia a gente estende até 8 anos poderia usar de terapia de reposição hormonal. Eu sei que vocês já estão falando bem assim íntimo, mas eu preciso de uma informação básica Vai lá. para formatar. A menopausa,
ela é uma fase que ela vai ficar sempre ou ela é um processo de transição? Um exemplo, caiu o hormônio, aí ela tem 2 anos desse período de menopausa, ou não? Ela entrou na menopausa não sei, e vai seguir isso até o fim da vida dela. Só para mim entender, um exemplo, assim, olha, entrou na menopausa, tá? É uma fase aonde cai, né? Alguma questão de hormonal e tal, ou ela fica em um estágio que oscila, o calorão vem, passa e fica até uma certa idade. Então, menopausa, o conceito de menopausa é a última menstruação. Então, que a gente vai fazer esse diagnóstico depois de 1 ano. Então, faz 1 ano que ela teve a última menstruação, eu sei a idade que ela entrou na menopausa e essa última menstruação. O período depois dessa última menstruação, a gente chama de pós-menopausa. E essa fase de transição, que são os anos que antecedem esse período, que já vai ter os ciclos que a gente chama que é o período entre uma menstruação e outra, podem ficar mais curtos, ou podem começar a falhar, ou pode acontecer de quando ela sangra, ela tem um sangramento muito aumentado. A gente chama de perimenopausa, que são esses anos, ou climatério, que são esses anos de transição. Então, é uma transição onde ela está... E tem um período específico? Só para eu entender, tem tipo 5, 10 anos? Enfim. Tem um período específico, ele há alguns anos, é mais intenso nos primeiros 2 a 3 anos que antecedem a menopausa. Exatamente, então tem que ficar ligadinho aí, né? Agora, a gente perguntou em relação ao estilo de vida, etc. E tem mais perguntas aqui na minha cabeça, mas eu vou dar uma pausa para minhas perguntas, uma pausa nas minhas perguntas para iniciar as suas aqui. Você está falando aqui, hoje é dia de consulta grátis aqui no Entre Família, viu? Acabou de ligar a TV, nós estamos falando de menopausa. Tem aqui uma ginecologista, já estou acostumada com psicólogos aqui, uma ginecologista na sua sala para tirar todas as suas dúvidas. Nesse momento, vamos perguntar depois. Não, vamos perguntar para a doutora, mas eu creio que seria importante. Emocional, no período, né? Exatamente. Exatamente. Tá mandando pergunta? A sua interação na tela e vem anônima, viu? Olha lá, estou na menopausa e senti que perdi peso. O que fazer para não perder o peso? Tá, essa questão da perda de peso é importante investigar a causa. Então, a gente sempre investiga se não tem algum tumor, algum processo maligno envolvido, tá? Descartando isso, que seria a situação mais grave, tem outras coisas que a gente tem que observar. Se a paciente não está deprimida, se tem alguma questão emocional envolvida com essa perda de peso, porque não é tão comum perder peso na menopausa. Geralmente acontece o processo contrário, acontece o aumento do peso na menopausa. Então, a primeira coisa que se faz é investigar se tem alguma causa fisiológica, né, que esteja acontecendo no corpo dela, que não é normal para estar tendo essa perda de peso emocional e para... Isso é o mais importante. E aí, por fim, passa por essa questão aí, viu? Mais perguntas, você está falando aí, estamos aqui para te ouvir. Chegando agora a Tatiana Manucci, é dia de consulta no Entre Família. Gostaria de saber a respeito da menopausa, se também tem a ver com a genética, pois a minha mãe entrou na menopausa cedo. Ó, como a doutora falou, aos 38 anos, ela colocou um stat para a gente, que antes dos 40, né? E eu tenho 38 e ainda não tenho filhos. Aí eu fico com um pouco de medo de acontecer, de entrar na menopausa sem eu ter filhos. Isso é mito? Ela já tem uma idade, 38, né? Avaliando, a doutora pode fazer essa avaliação e ela colocou aí um histórico familiar. Tá, então, isso é importante. A gente sabe que, como eu falei antes, uma idade que a mulher vai entrar na menopausa pode ter relação, sim, com a idade que a mãe entra na menopausa, a irmã. O que tem que ver da história da mãe dela é se teve algum fator que facilitou ela entrar na menopausa precoce. Por exemplo, às vezes ela fez alguma cirurgia. Mesmo cirurgias que não são de retirada de ovários, que nem laqueadura, pode facilitar que a mulher entre na menopausa precoce. Ou ela fez algum tratamento quimioterápico, alguma medicação que facilitou esse processo de entrar na menopausa, tá? O que ela poderia fazer é um exame que dosa a reserva ovariana, que a gente chama de antimileriano, que é para avaliar, já que ela não tem filhos, para avaliar como é que está a reserva ovariana. Esse hormônio, essa dosagem, esse exame, a gente diz que é uma foto. Ele mostra como está a reserva nesse momento, não é um filme. Não vai me dizer como vai estar daqui 5 anos, entendeu? Mas já ajuda. Por esse período, ela tem uma noção de quanto tempo ela ainda tem ela é uma foto, ela tem para saber como estão os ovários dela, como está a reserva ovariana dela
nesse momento. Só aproveitar esse momento, a gente sabe que são gerações. E, Carol, avaliando a minha mãe em conversas assim, o anticoncepcional mudou um pouco. Né? Mudou, está mais suave, né? As fórmulas. As fórmulas e tal. Tem a ver com que as fórmulas antigas, o anticoncepcional também tem a ver porque usava-se uma química diferente e agora tem outra, muito mais suave, né? Muito menos invasiva. Tem a ver, doutora? Então, o anticoncepcional, o que ele tem a ver com o ovário, ele diminui risco de câncer de ovário, tá? Mas ele não tem a ver com a idade que a mulher vai entrar na menopausa. O fato dela, eu usei o anticoncepcional a vida inteira, eu vou entrar na menopausa antes ou vou entrar depois, não. Realmente os anticoncepcionais diminuíram muito a dosagem. Antigamente usava 50 miligramas do estrogênio, tá? E hoje em dia os que são mais alta dose são 35. Tem anticoncepcional de 15, então diminuiu muito. Isso facilitou com até menos efeitos colaterais, menos fatores de risco, mas não influencia na idade que a mulher entra na menopausa. Tranquilo, então, quem utiliza esse tipo de medicamento pode continuar, que isso não vai influenciar exatamente nesse processo. Nesse né? processo, não. O que acontece é quando a gente pensa em anticoncepção, porque até a mulher entrar na menopausa, ela pode engravidar. Mesmo que seja mais difícil, depois dos 40 anos, por exemplo, ela pode engravidar. O que a gente faz é adaptar a anticoncepção para essa idade. Por quê? Porque como começa a aumentar a prevalência de hipertensão, ou outros fatores de risco, obesidade, tabagismo, a gente tem que ver qual é o anticoncepcional mais indicado para essa idade. Geralmente, a gente acaba preferindo por anticoncepcionais que só tenham progesterona, que não tenham estrogênio, porque tem menos risco de aumentar a pressão ou de eventos, assim, tromboembólicos, que a gente chama. Tem que buscar ali o médico, ali informações para você conseguir continuar com qualidade de vida, viu? Acima de tudo. Mais perguntas aí, está falando, estamos aqui para responder. A Daiane Rose falando, olha, a pré-menopausa da falta de ar, Tá. não é o climatério não, que ela está se referindo ou não? Isso, ela está se referindo ao climatério. Então, assim, não é que dá falta de ar, tá? Ela não dá falta de ar. O que ela pode ter é como é mais comum ter ansiedade ou depressão, ela pode estar tendo um sintoma somático, que é corporal, de algo de algo assim mais no campo de sensação, de ansiedade ou depressão, mas não que a menopausa cause falta de ar ou a pré-menopausa cause falta de ar, não. E porque também precisa levar em conta, né? É tanta coisa. Eu falei no início do programa que a gente ia aprender. Agora está vendo questão, né, da falta de ar, questão, né, depressiva, questão emocional. Então, para você, marido que estava acompanhando a gente, já mudou de opinião aí, gente. Mas calma, tem muita coisa. Tem muitos mitos na sociedade que a gente vai quebrar hoje com informação. A doutora sentada aí na sua sala. Você não mandou a pergunta ainda? Eu estou com vergonha. Coloca anônimo. A sua informação aí tem que chegar. E a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Então vamos lá, telefone. DDD 12 983 15 0249. O nosso intervalo é o mais rápido do Brasil. Não sai daí que o Entre Família continua aqui com a sua consulta gratuita. Muito bem, estamos de volta e esse assunto é gostoso, né? Aprender mais sobre a saúde da mulher, para todo mundo, filhos, maridos. Cris, eu queria que meu marido estivesse olhando o programa, mas mostra para ele, vai ficar salvo depois no ntplay.com ou no Facebook aqui da TV Novo Tempo. Mas, Cris, eu queria explicar mais, sabe por quê? Às vezes chega alguém com menopausa, não conhece, chegou a mulher que está com menopausa. Será que pega corona esse negócio, rapaz? Aí você que teve informação tem que ter diálogo, mas Cris, aqui em casa tá difícil. Tá, vou anotar aqui, diálogo, vou ajudar você. Outra questão, você tem que explicar para todo mundo aí, para a rede de apoio, o que você está passando. O que eu estou aprendendo agora aqui com a doutora, que a mulher fica com calor, fica mais ansiosa e tal, e o povo tem que entender, porque senão vão acabar ficando brava com você. E quando a gente entende o que a pessoa está falando, mas Cris, eu não consigo fazer os meus filhos não jogar comida na parede, o negócio aqui é mais digamos assim, mais difícil que você pensa. Então tá, respira fundo, mamãe, respira aí que você vai receber ajuda aqui de informação e um presente que vai para sua casa. Foca aqui no presente, respira fundo, ó. É a revista do Entre Família. Cris, do programa que eu gosto, sim. E aqui nós temos 15 temas, não é um não, 15 temas específicos para ajudar você com um diálogo, para explicar para o marido, até convidá-lo depois do momento pandêmico aí, ó. Aí na consulta com você, para a doutora falar com ele, conversar e tal, fazer uma terapia com a família.
E aqui tem uma Operação Super Nani, outro tema importante para você dar um jeito aí para conversar os assuntos, a base da família. Cris, eu quero essa revista. Por favor, eu estou precisando dela, então liga. Você pode ligar no fixo, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp aí, ó. Fala para a criançada, dá uma sossegada e anota esse WhatsApp, que é o 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25. Falando em diálogo, a gente foi para as ruas ouvir você e ouvindo você essas perguntas chegaram ao nosso programa. E a gente vai matar no peito agora e fazer um gol de bicicleta, que a doutora já está lá juntinho com a Carol para responder. Muito bem. Não foi nas ruas, viu? A diretora já puxou minha orelha aqui. Cris, que você está falando coisa que não tem. Carol, fala a coisa séria aí que o Cris já falou errado aqui. É isso aí, nós estamos num momento que ninguém está indo para as ruas não, viu? Mas é de casa, você aí que está acompanhando a gente, algumas das nossas telespectadoras mandaram para a gente alguns vídeos aí para falar daquilo que está passando na vida dela em relação à menopausa. Você está vivendo esse momento, essa fase? Então a nossa repórter Kimberly Ludugera, ela juntou essas informações todas e essa dúvida aí pode ser a sua, então fica ligadinho. Pode jogar na tela aí a primeira questão aí, a primeira situação. Então, gente, TNT, meu nome é Silvana Justine Vargas, sou do Brooklyn. Estou na fase da menopausa e também a gente sente muita dor de cabeça, muito calor, né? Fica muito sensível, chora, fica brava, né? Às vezes sem motivo e é preciso às vezes procurar o médico, tá? Para dar um diagnóstico legal e fazer um trabalho interessante sobre esse assunto da menopausa. Boa tarde. Opa, vamos falar primeiro da Silvana, né? Então a Silvana falou ali um depoimento bem interessante. Ela estava ali com a TV ligada, provavelmente no Entre Família, mas a gente conseguiu entender bem o que ela estava falando ali. Ela está falando dessa questão emocional, que pegou bastante, né? Ela falou do calor, ok, mas eu acho que o emocional parece que ele potencializa todos os outros sintomas, né? Como ela consegue lidar com esse processo agora nesta fase? Então, Silvana, o que é importante? Não basta só tratar a menopausa, tem que tratar também, se a paciente tem o ideal é ela ir no médico, fazer um acompanhamento e um diagnóstico. Se ela tem um diagnóstico de ansiedade, depressão, isso precisa ser tratado porque ajuda a lidar com essa fase da menopausa e ajuda a passar melhor. Inclusive, algumas medicações que a gente costuma chamar de antidepressivos, mas eles podem ser usados para alívio dos fogachos, dos calorões. Para as mulheres que não podem usar reposição hormonal, existem alguns antidepressivos que eles também servem para alívio dos sintomas. Ah, então ela já consegue tratar um combo, né? As questões emocionais e também. Agora, quando ela sabe que esse é o ponto específico, não, eu realmente estou com uma ansiedade, isso aqui não está normal, não é só porque eu estou aqui no isolamento, não é só porque eu estou de quarentena, uma situação específica, mas eu, de fato, preciso atrás de um profissional. Quando? Então, quando isso está atrapalhando a vida diária dela e as relações familiares, se ela está tendo problema ou para fazer no trabalho dela, ou na família, com os filhos, com o marido, isso está atrapalhando, é a hora que ela tem que procurar ajuda. Um profissional, é isso aí, viu? E você procurou ajuda assim, ó, colocando seu vídeo aqui, sua interação. Vamos colocar aqui mais uma informação. Boa tarde. O meu nome é Maria Vicente Coimbra. Eu moro em Serra, Vitória, Espírito Santo. Meu nome é Carmeli. A Maria Vicente ali, ó, já mandou pra gente de onde ela é, viu? Mas não falou o que tem ainda. Então vamos ouvir aqui a Carmeli, vamos lá. Eu sou de São Paulo. Com a chegada da menopausa, eu sinto muita irritabilidade com coisas muito simples que antes eu não dava tanto valor, hoje eu me irrito mais. Insônia e as minhas articulações que estão estralando muito. E olha, e nessa fase, você estava falando dessa questão de fazer exercício físico, beber água, enfim, todo aquele processo que você já sabe para manter qualidade de vida, né? Mas com esses estalos aí, mantém o exercício, a corrida, a academia? Então, os exercícios mais adequados são exercícios na água, que nem hidroginástica, natação,
O ideal é passar num ortopedista para ver se ela está com alguma artrose na articulação. Daí, nesses casos, o ortopedista vai ser a melhor pessoa para indicar qual a melhor atividade física para a paciente. Se manter ativa na menopausa é muito importante, porque isso ajuda, inclusive, a diminuir os sintomas dos calorões, ajuda a paciente a dormir melhor e ajuda a aliviar sintomas que nem irritabilidade e ansiedade. Excelente, viu? E isso é para sempre, viu? Imagina, outro dia eu estava realmente passando por essa questão de ansiedade, você corre um pouco, faz o exercício, dorme melhor, o intestino funciona, tudo funciona melhor quando você faz exercício, viu? Eu sei que você está aí dentro de casa paradinho, mas não pode deixar, viu? Tem que se movimentar. E vamos aqui mais uma dúvida. Eu, Eliette de Souza Martins, moro em Arapiraca, Alagoas. E os únicos sintomas da menopausa que está hoje me atingindo bastante é insônia, ansiedade e agora apareceu umas tonturas. Olha, tem uma coisa diferente, né? Então, insônia e ansiedade, a gente já viu outras mulheres falando aqui nesses depoimentos, mas ela também está com tontura, tem a ver? Então, a princípio não é tão sintoma ligado à menopausa. Para dizer que é da menopausa, primeiro a gente tem que descartar outras doenças, outras situações que são mais importantes, para daí ficar com um diagnóstico de exclusão, excluiu tudo que poderia ser para dizer que isso é da menopausa. Uma coisa interessante da insônia é que tem mulheres que o que elas têm, elas não têm tanto aquele sintoma do fogacho, do calorão, mas ela tem a insônia que atrapalha ela e isso acaba aumentando a ansiedade e a depressão porque ela não dorme bem. Uma coisa pode levar a outra. Então, outra. tô com insônia. Mas a minha amiga disse que é normal, então vou deixar. Não, tem que tratar, né? Isso. Porque pode potencializar. Coisas que ajudam a aliviar também a insônia é meditação, yoga, fazer respiração abdominal quando tem os fogachos, também é uma coisa que ajuda a aliviar. Algo que a gente sempre fala aqui na TV Novo Tempo, né, que prega a esperança, é que se você tiver também uma espiritualidade bem forte ali, está conectado com Deus, estudo da palavra de Deus, também te ajuda a manter a calma, de que Ele está no controle da nossa vida. Então, vamos lá, tem mais informações, vamos jogar aqui na tela. Maria, sou do Rio Grande do Sul, Gravataí. Com a menopausa, aos 53 anos, eu comecei a sentir os calorão e aumentou o meu peso. Devido a isso, eu tirei o açúcar e a farinha, os calorão foram embora. O peso que eu continuo ainda mantendo o mesmo, não consegui diminuir o peso. Não tenho nada de nervosismo, estresse, não preciso usar nenhum tipo de medicamento, fiz os exames, está tudo correndo maravilhosamente bem, já vou para o meu 2º ano de menopausa. Meu nome é Esther. Excelente, a Maria. Um beijo para a Maria. Conheço ela, imagina que não. É a mãe da nossa repórter Pamela Meirelles, que agora está ajudando ali no Anjos da Esperança, viu? Inclusive está completando 14 anos, tem muita coisa acontecendo aqui na TV Novo Tempo. Fica ligadinho, hein? E aí ela estava falando de que ela está bem e de que só o fato de mudar a alimentação já deu mais qualidade de vida para ela e ela não está nem fazendo reposição. Isso, e a Maria falou do ganho de peso, que é muito comum na menopausa, porque tem uma queda do metabolismo, então a mulher na menopausa ela precisa de menos calorias, então o ideal é que ela coma menos e que ela faça atividade física, porque a atividade física ajuda a melhorar, a aumentar o metabolismo dela e contribuir com o ganho calórico, para ela gastar mais caloria e diminuir o peso. Até porque o peso, ele está relacionado também com a hipertensão, síndrome metabólica, que a gente chama, que é aquele acúmulo de gordura visceral que é aqui na barriga, e isso aumenta o risco de infarto. Tá? Então, até porque a mulher não tem mais o fator protetor do estrogênio sobre o coração, então aumenta o risco de doença cardíaca e infarto na menopausa. Inclusive é muito perigoso. Exatamente. Né? Muito perigoso. E essa questão aí da saúde, então nós não estamos falando exatamente de uma questão estética, né? É importante que ela mantenha assim o peso, tente diminuir. Ela falou, não estou conseguindo diminuir aqui. Então tem que buscar ajuda, um profissional para te ajudar ali nessa questão nutricional, incluindo os exercícios físicos, né? Mais dúvidas na tela? Pode jogar. Meu nome é Esther, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E a diferença que eu percebi nessa menopausa
eu engordei bastante, né? E tive muita, assim, muita tristeza, né? Uma leve depressão, assim. Tudo eu ficava triste, tudo me dava vontade de chorar. Ainda dá, tem vezes que é assim, às vezes não. Eu moro em Ô, Esther, a Esther, ela falou até meio moadinha, assim, né? Você vê que ela tá moadinha, no sentido de que realmente mexe muito com essa questão emocional da mulher. Isso tem a ver com o fato de que ela tenha menos informação, de que a idade está chegando? O que tem a ver com Isso, os processos se sobrepõem, porque a menopausa vem junto com o processo natural de envelhecimento, né? A menopausa não é uma doença, é um processo natural que qualquer mulher que viver para isso vai passar. Só que, como acaba se sobrepondo, começam a chegar as doenças, às vezes tem que lidar com os pais doentes também, e a mulher acaba, às vezes, saindo do mercado de trabalho, se aposentando. Então, muitas coisas contribuem, além de só a questão da menopausa hormonal. Nesses casos, que nem ela falou, que isso está afetando a vida dela, isso é um sinal de alerta, que ela tem que procurar ajuda, não só para tratar sintomas da menopausa, mas como tratar ansiedade e depressão, que vão piorar e acabar maximizando todos esses sintomas. E ela perde a qualidade de vida, Exato. né? A gente percebe que quanto melhor, então, você lidar com todos os processos naturais do envelhecimento, melhor você vai lidar também com essa questão da menopausa e aí vai conseguir lidar com essas questões fisiológicas e não só emocionais, né? Isso. Mais uma pergunta na tela. Eu moro em Felício dos Santos, Minas Gerais. Meu nome é Luzia Perrone. E essa menopausa é terrível. Uma hora a gente está com muito calor, outra hora com muito frio. Que será isso, meu Deus? Ô, Luzia, lá de Minas Gerais. E agora, né? Tá frio, tá calor, tá quente, ninguém sabe se abre essa janela, se fecha a janela, é um desespero. Então, isso acontece porque o hipotálamo, que é uma partezinha do nosso cérebro, ele é como se fosse o termômetro do corpo. Ele mede mal a temperatura do corpo. Ele acha que a mulher está muito quente e daí ele começa a fazer um processo de vasodilatação para esfriar o corpo. Por isso que acaba tendo o rubor facial. O rubor é principalmente aqui na região do peito e do rosto, tá? Tem mulheres que não têm o calorão, ela só tem o frio, a sensação de frio que se segue a esse esfriamento rápido do corpo, entendeu? Por causa dessa desregulação do hipotálamo que ele lê. E a reposição hormonal não vai lidar com isso aí, né? Porque tem a ver com o cérebro, né? Então, a reposição hormonal, qual que é a causa dessa menopausa e tal, dessa alteração? É a queda dos hormônios. A reposição hormonal é o principal tratamento, o melhor tratamento para alívio dos fogachos, por causa que ele acaba repondo aqueles hormônios. Então, sim, ele funciona para aliviar essa sensação do calorão. Excelente, olha só. Imagine que na sua cabeça aí tem muitas situações. E aquela receitinha da vovó, funciona ou não? E aquilo lá que me falaram? E agora? Mitos e verdades, hein? Aqui no próximo bloco, a doutora vai tirar todas as suas dúvidas em relação a esse processo. Você continua mandando sua pergunta que a gente está aqui para responder, viu? O intervalo é rapidinho, só dá tempo de você lá abrir a janela se está muito calor, ou fecha de vez, ou bebe água, vai no banheiro e volta para a sala para continuar aqui a nossa conversa. É rapidinho, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Eu digo para você que eu estou aprendendo tanto com esses temas especiais. Eu estou até com dó de vocês, hein, mulheres? O que é isso? Mas não tem que ter dó, não. Mulher garra, vence, tal. Mas tinha uma que falou, Cris, eu não sei mais, estou com calor, estou com frio aqui, né? Que coisa. Olha, você, marido, tem que respeitar mais a mulher. Agora, eu também sinto calorão. Cris, o que você está falando? Rapaz, quando eu vejo os boletos, começo a passar mal. Essa Cris aqui é outro calorão também, rapaz. Chega o boleto e tal. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não foi você mesmo que comprou, aí chega o boleto depois? Então, tem umas coisas que a gente meio que procura passar mal com os boletos e tal. Você tem uma vida regrada? Eu tive uma época da minha vida que eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Chegava aquele boleto e já estava passando mal, aquele calorão, né? Agora, deveria dar uma pausa nos boletos, mas para isso precisa de organização financeira, que é independentemente da temperatura, você está lá, ó, firme e forte. Cris, é fácil falar. Vamos fazer então? Vamos dar o primeiro passo? Vou mostrar para você aqui, ó. Mais um presente. Hoje eu vim aqui para dar presente para você.
Saldo Mais. O que seria o Saldo Mais? É um guia prático financeiro com várias etapas aqui, né? Como é a família, justamente aqui você tem educação financeira com os filhos, eu mesmo. Algumas coisas aprendi em família, passei trabalho. Nunca tive um cofrinho na vida. Até hoje está difícil de guardar. Vamos dar jeito aí. Mas, Cris, eu tenho tão pouco. Mas será que tem a ver com quantidade ou a questão financeira não está aqui, hein? Pouquinho e tal. E você tem que passar isso para o seu filho. Vai cobrar dele. Você tem que juntar agora na faculdade. Tem que ensinar para eles. Aqui, ó, Saldo Mais. Falar com o esposo, gerir a questão da casa e tal. É um guia prático para todos os quesitos da casa. E o melhor, quando a gente fala de questão financeira, é um guia prático de graça. Porque eu digo sempre que tem, ó, um cheirinho do Anjos da Esperança, completando 14 anos, e através desse projeto que dá sustentabilidade aqui à Rede Novo Tempo de TV, rádio, enfim, a gente consegue mandar para você sem custo algum. É só você ligar, toma coragem aí, né? Para de passar esse aperto, esse calorão todo aí quando chegam os boletos. Então liga, 0 operadora 12 2127 3121, ou se preferir, através do nosso WhatsApp 12 98 100 1425. Você acha que parou? Não. Agora a gente vai quebrar esses mitos e apresentar para você a verdade. Não é verdade, Carol? Não sei se é verdade, se é mito, eu não sei, nós vamos descobrir agora, viu? Mitos e verdades agora aqui no Entre Família, e tudo que você imaginava que sabia sobre a menopausa, nós vamos ter certeza ou vamos descartar esse processo. Estamos aqui com a Emília, me ensinou a falar o seu nome, né? Porque nome composto é complicado, a gente nunca sabe, né? Se é o primeiro ou se é o segundo nome, no seu caso é o segundo. A doutora Emília está aqui para tirar as suas dúvidas e eu vou logo aqui tirando a primeira ideia aqui, olha. Eita, é verdade que a menopausa reduz a libido da mulher? É verdade. É verdade. É verdade, porque existe tanto o componente hormonal, que é a queda ali dos hormônios femininos, estrogênio, progesterona. A testosterona cai também, só que como o estrogênio e a progesterona caem mais, proporcionalmente existe um aumento da testosterona, por isso algumas mulheres podem até notar aumento de pelos nessa região aqui, tá? Mas não tem só a questão hormonal, tem toda a questão da mudança corporal, ganho de peso, do envelhecimento, que acabam contribuindo. A gente sabe que a libido não é só hormonal, é multifatorial. Então, tudo isso acaba colaborando para reduzir a libido. Tem a ver aí também com tudo que você está vivendo nesse momento. Podemos e precisamos lidar com sabedoria e com ajuda profissional, né? Com certeza tem como resolver essas e outras situações. E eu não tenho unha, mas eu vou conseguir. Consegui aqui, olha. Maior suscetibilidade a doenças nesta fase? Você já falou que sim, né? Sim. Uma coisa importante aqui é a questão do ganho de peso, que, como eu falei antes, colabora com o que a gente chama de síndrome metabólica. Por favorecer o acúmulo de gordura na região abdominal, pode aumentar risco de diabetes, de hipertensão, infarto, esse tipo de coisa. Então, sim. Uma questão preventiva, né, para quem está aí já próximo dos 40 anos, se você não iniciou um processo aí de ter uma vida mais ativa, é agora ou nunca, é agora ou nunca, porque depois o metabolismo ele vai, ó, prejudicando, né, é um freio de mão, né? Queixas de falhas na memória, são comuns? Tem a ver? É tudo verdade aqui essa primeira parte, gente, e aí? Sim. Também é comum a queixa de falhas na memória. A gente dá algumas dicas para isso, que é fazer lista, então anotar as atividades do dia a dia. Outra coisa, a mulher acaba sendo muito sobrecarregada, então diminuir carga horária de trabalho também é uma dica que a gente dá para ela ter menos essa pressão da falha de memória. Trabalha muito, né? Aí chega em casa, cuida dos netos, cuida do marido, tem que lidar com todas essas situações aqui, a memória já vai baixando. Agora eu fiquei muito preocupada, porque minha memória já não é muito boa. Eu não sei o que será de mim, mas vamos lá. Lista é uma coisa que ajuda muito. Uma listinha ali, né? Fazer aquele checklist, anotar tudo, né? A reposição hormonal é o único tratamento? Você falou que é um dos melhores, né? Mas será que é o único? É um mito? Então, aqui é mito, tá? Tanto aquela questão que eu falei, que primeiro, mesmo para a principal indicação de reposição hormonal
é os calorões, tá? Essa é a principal indicação. E menopausa precoce, que daí é um capítulo à parte, porque a mulher está entrando na menopausa antes da idade normal, e isso pode aumentar risco de osteoporose e até de doença cardíaca. Mas isso é um mito. Primeiro a gente começa com medidas comportamentais, que é essa questão de perder peso, atividade física. Estilo de vida tem que mudar. Isso. Se alimente direito, atividade física, durma melhor, um solzinho, viu? Vitamina D, cuidado com esse processo aí. Exato. E para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, daí dependendo da queixa vai indicar o tratamento. Por exemplo, tem uma das queixas que é muito comum na menopausa, que é a síndrome urogenital, que a gente chama, que é aquela sensação que a vagina está muito seca, isso acaba piorando para a relação sexual, ela pode começar a ter incontinência urinária por causa desse ressecamento. Então, em alguns casos, a gente pode fazer laser para isso. Ou quando a queixa dela é os fogachos, ela não pode usar a terapia de reposição hormonal, tem algumas outras medicações que a gente pode usar. Então, vai depender do que está acontecendo. Fiquei com uma dúvida. Quando a mulher não pode usar a reposição hormonal? Em que situação? Então, mulheres que tiveram câncer de mama não podem usar. Essa é a principal contraindicação. Câncer de endométrio também a gente acaba não usando, que é uma camadinha que fica dentro do útero. Paciente que teve infarto, também a gente não usa. Então, depende, esses são os principais Desse fatores. quadro aí, né? Câncer e cardiovasculares. Trombose também, paciente com histórico de trombose prévio, a gente acaba não usando. Tem que tomar outros cuidados e medidas, mas a mudança de estilo de vida é para todos, viu? Depressão, ansiedade e insônia é comum? Nós vimos aqui já no último bloco, né, alguns depoimentos falando disso aí. Então, isso é verdade. É muito comum, sim, não só por causa da menopausa, por essa mudança corporal que acontece, pelo processo de envelhecimento, tudo, então acaba sendo um conjunto de fatores que acabam colaborando. Eu até estava comentando antes, uma mulher que teve síndrome disfórico menstrual, que ela tem uma TPM muito exacerbada, ela tem um risco maior de ter depressão, ansiedade na menopausa, tá? Então, por isso, às vezes isso precisa ser tratado em paralelo com o tratamento dos sintomas da menopausa. Ou seja, né, qualquer uma dessas situações aqui que ocorram antes da menopausa, não pode ser empurrado com a barriga, porque um dia você vai ter que resolver. Isso. E a outra coisa que eu queria comentar é que a insônia pode ser por causa dos calorões. Porque a mulher acorda de noite porque está com calorão. Aí não dorme mais. Daí ela fica irritada durante o dia porque ela não dormiu bem. Então acaba virando um ciclo vicioso. Tem que cuidar, então, de todos os processos da saúde, viu? Entre Família te dando dicas importantes. Não altera a aparência do cabelo, pele, unhas. Fica normal? É mito ou é verdade? Esse aqui é mito também. É mito. Altera, sim? Isso, altera. Mais isso. Pode acontecer, tem as mulheres que notam um aumento de queda de cabelo, ou mudança da pele, das unhas, pode acontecer sim. Quebradiças, né, tal, Exato. Esse processo todo, Sim. viu? Temos que cuidar da saúde, gente. A lista é interminável de possibilidades, mas não quer dizer que tudo isso vai acontecer com você, não, viu? Nossa, vai ter um combo disso aqui daqui a alguns anos? Calma, relaxa. Mas você está perguntando, então nós vamos agora responder aqui algumas perguntas na TV, pelo WhatsApp. Eu vou ficar aqui com seus mitos e verdades, colocar aqui no cantinho. E as pessoas estão mandando informações aí, viu? Estão mandando sem parar. Vamos tentar sanar o maior número de perguntas aqui na tela. A sua pergunta aqui no Entre Família, hoje falando sobre menopausa. A Márcia de Andrade perguntando aqui, olha, no mês de abril e maio, minha menstruação veio só um dia e parou. Será que eu estarei entrando na menopausa? 2 meses. Certo. Então, é assim. Como em geral a idade da mulher entrar na menopausa média é 51 anos, a partir dos 40 já pode começar a acontecer mudanças no padrão menstrual, tá? Pra gente dizer que ela tá na menopausa, tem que estar 1 ano sem menstruar. Mas é comum, nos anos que precedem a menopausa, acontecer de ter meses que a menstruação não vem, outros meses que encurta, em vez de vir uma vez no mês, vem 2 vezes no mês, outra vez que vem uma hemorragia. Então, isso precisa ser acompanhado, até porque se a mulher começa a ter hemorragia, a gente
usa a medicação para evitar, porque isso pode levar a uma anemia e outros problemas. Excelente, Márcia. Não sabemos ainda, viu? Mas dá para ficar de olho nesses processos aí. Mais perguntas na tela para a gente. Estamos aqui para responder, viu? Imagina só, ó, uma especialista na sua sala. Martinha de Jesus. Entrei na menopausa com 30 anos, mas eu já tirei um ovário. Será que esse foi o motivo? Então, provavelmente tem relação com essa cirurgia de retirada do ovário, tem que ver como é que estava o outro ovário dela. Nesse caso aqui, a gente chama de menopausa precoce, tá? Existem várias causas de menopausa precoce, não só cirúrgica, tem causas genéticas, medicamentos, outros motivos, e ela precisa fazer reposição hormonal aqui, porque é uma mulher que entra na menopausa precoce tem um risco maior de osteoporose e de doença cardíaca. Então precisa cuidar, viu? Mesmo que você não está sentindo todos esses sintomas e está conseguindo lidar, porque às vezes a gente, vou lidar com essa insônia, vou lidar com essa ansiedade, mas aí isso pode se tornar coisas mais graves, viu, Martinha? Cuidado aí, vamos lá, mais perguntas na tela. Estão chegando. Helena Ferreira, tenho 52 anos e fiz reposição hormonal há 5 anos. Parei de usar a medicação, mas hoje ainda tenho um calorão com um suor intenso. Gostaria de saber se tenho que fazer a reposição hormonal de novo. Ela já fez uma vez. Certo. A gente tem uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade, que a gente começa a reposição hormonal no máximo até 10 anos do que a mulher entrou na menopausa, tá? E a gente faz reposição hormonal até no máximo 8 anos. Quando retira o hormônio, pode acontecer da mulher voltar a ter os fogachos. Então, o que alguns médicos fazem é fazer uma retirada gradual. Ela precisaria ser avaliada para ver se o que está acontecendo, se ela pode voltar à reposição ou se tem, às vezes, algumas outras medicações que podem ser usadas que não necessariamente é reposição hormonal, para aliviar os sintomas dos fogachos. Pode ser que ela tenha lidado agora com esse processo todo, mas também mudar o estilo de vida. Eu sempre bato nessa tecla aqui, ó. Se mudar o estilo de vida, quem sabe você já melhora 90%, 50% pelo menos das suas situações, aí, desses sintomas. Tem mais interação aqui na tela? Tem dúvidas? Vamos aqui para tirar, viu? A Cássia Santos, é verdade que o melão é bom para diminuir os sintomas da menopausa? Então, não tem evidência científica que o melão funciona para diminuir os sintomas da menopausa. O que a gente sabe é que uma alimentação saudável é fundamental, tanto que uma das orientações nos alívios dos fogachos é evitar comidas quentes, bebidas quentes, porque podem piorar os sintomas, assim. E outros alimentos? Não sei, por pigmentação, é vermelho, é verde, enfim, tem alguma coisa a ver? O que a gente recomenda é uma dieta rica em frutas e verduras, uma dieta saudável, evitar bebida alcoólica, que pode piorar também, e bebidas quentes, cafeína também pode piorar os sintomas dos calorões. Vamos mudar ali, olha, conseguir lidar com a melhor forma possível, exatamente, né? As cafeínas da vida, tudo que é ina aí, ó, pode tirar da sua vida, viu? Vamos lá, mais perguntas aqui na telinha do Entre Família. Elisama Ferreira, fui diagnosticada com adenomiose, é isso? A médica falou que na menopausa a adenomiose desaparece. Queria entender isso melhor. Então, assim, a adenomiose quando o endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero, ela atinge o músculo do útero, tá? É um tipo de endometriose do músculo do útero. O que isso acontece? Acaba aumentando o fluxo menstrual. Então, ele pode dar hemorragia, sangramento. Muitas mulheres acabam tendo que fazer cirurgia de retirada de útero por causa da adenomiose, tá? O que acontece? Na menopausa, como não tem os hormônios mais circulantes, estrogênio e progesterona, o útero diminui de tamanho. Então, qual que é o problema da adenomiose? É o sangramento aumentado e daí por isso ela tem cólica. Como não vai mais sangrar, acaba que não tem mais os sintomas da adenomiose. Então, por isso que a médica explicou que depois da menopausa ela teria tratada. Entendeu? Não vai ter mais esse tipo de problema. Tá aí uma vantagem, né? A Nadijane Valéria perguntando, olha, disfunção ou ausência da tireoide favorece a menopausa precoce?
Sim, a tireoide tem tudo a ver com o ovário, os hormônios, então, sim, se a paciente tem algum problema de tireoide, ele precisa ser tratado, diagnosticado e tratado para não acabar influenciando na questão dos hormônios do ovário. Tem que cuidar, então, da tireoide, viu, Nadiane? Cuidando disso aí. Próxima pergunta aqui. Tem pergunta, o povo tá mandando, tô gostando de ver, hein? Claudinha, fiz histerectomia sem retirar os ovários. Vou passar pela menopausa ou ela está liberada? Então, a definição de menopausa é não menstruar. Então, para nós, ela teve uma menopausa cirúrgica, que a gente chama, mas que ela não teve útero. O que é histerectomia é retirada do útero, tá? Então, como ela teve uma menopausa cirúrgica, ela não tem mais útero. Só que ela tem os ovários, então a menopausa hormonal, os hormônios, ela vai ter, tá? A retirada do útero, assim como a retirada das trompas, que nem na laqueadura, cirurgia de laqueadura, pode diminuir a irrigação dos ovários e por isso facilitar a menopausa um pouco antes, pode acontecer, tá? Mas como ela não tirou os ovários, é como uma mulher que não tenha operado para nós. Ela tem os ovários ali, ela vai entrar na menopausa na idade que qualquer mulher entraria, que em torno dos 50 anos. Então, ela pode ter todos esses sintomas mesmo não tendo útero, só porque ela tem os ovários ainda. Exato, ela tem os ovários. Mas não estamos falando para tirar os ovários, não, né? Não, até porque a retirada dos ovários acaba causando uma menopausa com muito mais sintoma, porque é uma retirada abrupta. Quando é uma menopausa natural, é um processo. Então, por isso que eu falei que a partir dos 40 anos começa a acontecer aquela desregulação e vai tal. se acostumando vai acontecendo a essa ideia. Gradualmente. Quando é uma retirada dos ovários, é algo abrupto. Um dia a mulher tinha, no dia seguinte ela não tem. Então, a recomendação é quando a gente precisa fazer a cirurgia de retirada do útero, que é a histerectomia, é não retirar os ovários, tá? A menos que seja um outro motivo, câncer, daí tem que ver a peculiaridade de cada indicação. Pode manter tudo no seu lugar aí, no seu devido lugar, que tu tem um papel importante aqui, viu? Olha, no próximo bloco a gente vai continuar respondendo essas perguntas, nós vamos para o intervalo que é rapidinho, não sai daí não. E você tá aqui, ó, dedinho nervoso aí, né, no WhatsApp, mandando pergunta pra gente. Vamos tentar responder o máximo possível, porque hoje você tem o quê? Uma ginecologista de consulta no Entre Família, hein? Avisa todo mundo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família com um tema onde você é protagonista porque você está... Olha, é um dos programas que tem mais participação, o povo está em casa consultando. Gente, vocês são demais, continua mandando sua pergunta. Inclusive, a nossa direção falou o seguinte, nós temos um quadro agora que foi anunciado até no GC, embaixo você leu aí, como aproveitar o casamento depois de uma longa data e tal. A gente vai pegar esse programete que a gente fala, né, esse quadro, vai guardar numa caixinha especial que você vai acompanhar nos próximos programas, porque agora a sua pergunta volta à tona aqui e a consulta grátis aí no seu sofá vai funcionar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, o WhatsApp, né? DDD 12 983 15 0249, a sua pergunta na tela. Vamos lá. Consulta grátis, está chegando. São tantas perguntas que tem um funil ali que quando chegou 2, 3, Carol, trancou, mas agora deu. Tranca, igual carta. Deu aí, ó, o tempo da carta, a Carol revelou sua idade. Vamos falar no próximo programa sobre a idade de Carol. Marta Lemos está conosco aqui. E aí, Martinha? Olha, eu queria saber como fazer para ter de volta a libido, né, que a menopausa leva. Ela quer realmente, né, voltar... Qualidade de vida e tal, porque assusta. E a mulher tem vergonha de contar que está nesse período, sabia? É verdade. Minha mãe não queria conversar sobre isso. Não consegue conversar com o marido, né? Não quero conversar com o marido. E aí o que acontece? Essa missão de satisfação dentro do relacionamento fica um peso para a mulher. Ela não abre o jogo, não busca ajuda. E a nossa telespectadora agora está abrindo a oportunidade de você que não mandou essa pergunta agora. Você viu que teve alguém que representou você? Doutora, e aí? Então, Marta, essa questão da libido ela é multifatorial, mas o que a gente faz é usar gel de testosterona para os casos que são indicados para auxiliar nesse processo. Mas tem muita coisa envolvida. Como é que é o relacionamento com o marido, com o parceiro, tá? Às vezes o parceiro tá com algum problema, também alguma doença, porque os dois acabam envelhecendo junto, então é multifatorial. Mas o gel de testosterona pode ajudar em algus casos. Tudo excelente. Bem. Então, e o diálogo, né? Esperança. O diálogo também ajuda bastante. Eu acho que o marido tem que estar a par de todos os processos aí. É importante que eles
compreendam que é só uma fase, uma pequena fase, que tudo isso pode passar e vai passar, viu? Mais perguntas na tela aqui do Entre Família. E quem está perguntando aqui, abrindo a ala masculina. Gostei, viu? Ronaldo Santana. A mulher pode ficar grávida na menopausa? Então, a mulher pode ficar grávida no período da perimenopausa, que são esses anos que antecedem. Como o diagnóstico é tardio, a posterior, a gente só sabe que ela entrou na menopausa depois de 1 ano, né? Porque essa é a definição. Então, tem que ter cuidado com a anticoncepção, sim. E daí a gente acaba priorizando nessa fase os anticoncepcionais que têm progesterona, ou o DIU também, ou Implanon, que é o implante, ou alguns métodos que não têm estrogênio. Não, isso não significa que nem todas as mulheres possam usar. Tem mulheres que não têm pressão alta, que não fuma, que não tem aumento de peso, que ela vai poder usar um anticoncepcional com estrogênio também. Mas a grande maioria acaba já tendo alguma outra coisa e a gente acaba optando por métodos que tenham progesterona e não tenham estrogênio. E agora, e se essa mulher ela deseja engravidar, ela pode fazer, não sei, fertilização in vitro e outras opções? Ou não? Realmente essa é uma fase que não dá para engravidar? Tá, ela a partir dos 40 acaba aumentando o risco de malformação no bebê, de doença genética, além de aumentar o risco mesmo assim de pressão alta, de diabetes. Gestacional, né? Exato, gestacional. Isso não significa que ela não possa, tá? Mas ela tem que, em geral, como é mais difícil engravidar, as taxas de infertilidade aumentam com a idade, o ideal é ela acompanhar com um médico especialista em reprodução humana. E tem que fazer um cálculo, né, do risco, a idade que ela tem. A mulher tem que estar ciente que ela tem, que o risco aumenta, tá? De síndrome de Down e outras trissomias. Mas daí, ela estando ciente desse risco, é uma decisão dela, né? Assim, do casal. Muito bem. E as tardes das perguntas continuam? A sua pergunta na tela. Vamos lá, hein, gente? Hoje é o dia de consulta, Carol. Quanta pergunta? A gente vai bater o recorde hoje. E agora quem chega aqui no consultório... E aí, Nena? Vamos lá. Gostaria de saber se homem tem menopausa. E o que é isso de andropausa? É isso? Isso mesmo. A andropausa. Eu gostei da pergunta aí, vamos aprender. E aí, doutora? Então, a andropausa é a menopausa masculina, né? Existe sim, não é tão característica que nem na mulher, porque na mulher existe um evento, ela parou de menstruar, então fica fácil da gente registrar. Diagnóstico exato. preciso. E existe muito sintoma envolvido, porque como 75% das mulheres vão ter os famosos calorões, então acaba tendo mais sintoma. Mas existe também a andropausa, que está relacionada com essa queda do hormônio masculino, da testosterona e tal. Acaba sendo um pouco mais tardio, não é ali em torno dos 50 anos, é um pouco depois, mas isso existe. Mas tem a ver aí com também a libido e a virilidade nesse caso. Daí isso vai sim, por causa da testosterona, como ela acaba caindo, pode afetar a libido. Tem também a questão das doenças da próstata que acabam influenciando na questão da virilidade, assim, da libido, enfim, porque a hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata, o mesmo câncer de próstata também, que é um câncer comum, acaba influenciando. Excelente, todas as suas dúvidas tiradas aqui no Entre Família, viu? E continuamos seguindo com suas perguntas. Pode jogar na tela mais uma pergunta aí pra gente. A Rúbia está perguntando aí, olha, há pesquisas que correlacionam o uso de hormônios a câncer. Poderia falar sobre isso? Há uma relação, né? E aí a gente pode falar também do uso do anticoncepcional, entre outros, né? Então, o maior medo, né, é o câncer de mama. Então, por isso que a gente orienta que a terapia de reposição hormonal seja a menor dose possível pelo menor tempo possível para alívio dos sintomas. A gente faz a reposição hormonal classicamente por até 5 anos. Atualmente tem se falado em poder estender isso até 8 anos para mulheres que são muito sintomáticas, que têm muitos sintomas. Acima de 8 anos a gente não usa por causa que aumenta o risco de câncer de mama. Tem uma outra coisa importante, que esse risco está no uso do estrogênio e progesterona na reposição hormonal. Para as mulheres que não têm útero, elas não precisam usar progesterona, elas podem usar só o estrogênio. Por que a gente usa a progesterona, tá?
Porque o uso de estrogênio isolado em mulheres com útero aumenta o risco de câncer de endométrio. Então, por isso que a gente tem que associar os dois. Não se observou nas que usam estrogênio isolado, ou seja, os pacientes que não têm útero, aumento do risco de câncer de mama. Muito bem. Doutor, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta sobre mitos e verdade. Eu não estava lá, vou colocar uma questão aqui que muito se fala. Por exemplo, a mulher decidiu não tomar mais anticoncepcional, disse que melhoraria a saúde dela e tal. Isso é verdade ou não? Porque tem gente que faz essa escolha de usar outros métodos, né, anticoncepcionais aí. Contraceptivos. E aí, isso é mito ou é verdade? Tá, então assim, o anticoncepcional, ele é um medicamento. Qualquer medicamento vai ter efeito colateral. Então, sim, é óbvio que vai ter coisas boas e coisas ruins, digamos assim. Só que tem que avaliar o risco-benefício. Em geral, ele tem mais benefício do que risco. Para as mulheres que não querem usar anticoncepcional, não querem usar nenhum tipo de hormônio, uma opção é usar o DIU de cobre, que ele é um método não hormonal, tá? E daí tem outras questões, por exemplo, no período do climatério, que são esses anos que antecedem, como pode haver aumento de sangramento, a gente acaba não usando tanto o DIU de cobre, porque o DIU de cobre pode aumentar o fluxo menstrual. Daí a gente acaba usando, pode usar o DIU Mirena, por exemplo, né? Ele tem um hormônio, que é a progesterona, mas ele age mais dentro do útero. Então, ele precisa individualizar. Só mais uma perguntinha, só para juntar. Aí a pessoa parou de tomar um anticoncepcional, teve problema de acne, por exemplo, seguido da mulher e tal. Ela tem que voltar a tomar um anticoncepcional e, às vezes, tem até problemas psicológicos. Mito ou verdade, doutora? Tá. O anticoncepcional, o combinado, que é com estrogênio e progesterona, ele melhora a pele sim, tá? Então, quando a mulher para de usar, ela pode notar uma piora da pele Só que existem outros tratamentos. A gente não dá anticoncepcional para melhorar a pele, porque tem tanta coisa que dá para usar. Então, o ideal é que ela acompanhe também com o dermato para poder fazer esse tratamento da pele oleosa. E o anticoncepcional, ele serve para anticoncepção, para diminuir fluxo menstrual. A gente usa quando precisa mesmo. Tem outras opções também contraceptivas, né, para esse processo todo. Você não precisa ficar presa, né? Olha, o anticoncepcional me dá ansiedade, aumenta a minha ansiedade, depressão, etc. Pode acontecer, viu? E esse é um dos sintomas, assim, ó, campeões ali. Então, você pode também mudar para o Mirena, né, para o DIU de cobre, né, que também não tem nenhum tipo de hormônio. Pergunta aí pra gente. Faça igual o Cris, hein? Já vai emendando uma pergunta atrás da outra. Você não é bobo, não. Eu fiz uma consulta para minha esposa, porque eu já estava de conversa em casa. Aí eu disse, olha, eu cheguei com informação. Economizei aqui em casa. Exato. E você faça o mesmo, viu? Não seja bobo, não. Pode mandar a sua pergunta que nós estamos aqui para responder. A Juvelina, lá de Fortaleza, Ceará. Olha lá, eu tenho 28 anos, há 9 meses, não menstruo. Pode ser menopausa precoce ou foi devido ao anticoncepcional injetável? Parei há 10 meses, não estou tomando mais nada. E mesmo assim não menstruo. Então, a gente não pode dizer que é menopausa porque não fechou um ano. Ali, no caso dela, como ela é muito jovem, ela tem que investigar, tá? Tem o anticoncepcional, depende do tipo de anticoncepcional injetável, tem os trimestrais, que são a Depo-Provera, a medroxiprogesterona, que ela é uma progesterona de depósito. Então, ela pode demorar mais para a paciente voltar a menstruar por causa disso. Então, ali ela vai precisar fazer alguns exames, fazer uma investigação para identificar por que ela não está menstruando. E a Depo-Provera, ela foi retirada do mercado em alguns locais, né, ou não? Mas em alguns estados. Ela continua tendo como medroxiprogesterona, que é o nome farmacológico, 150 miligramas, o trimestral. Excelente, só mudou o nome, excelente. Tá tirando suas dúvidas aí? Olha, eu tô aqui, ó, só aproveitando. Você vai mandando, eu vou tirando as minhas junto com você, viu? Mais perguntas aqui na tela, porque hoje é dia de consulta no Entre Família. Verdade, agora de forma anônima. E não tem problema nenhum, a ideia é trazer para você informação. A menopausa pode causar alergia vaginal forte. O que posso fazer para parar esta coceira imensa? Gente, já falando de calor, agora coceira, vamos orar pelas mulheres. São muitos sintomas. A minha esposa vai entrar na oração, e minha mãe bom também. que o homem saiba de tudo isso. Tem que entender para compreender esse momento. Gente, eu estou respeitando mais vocês nesse programa. E aí, doutora? Então, a síndrome urogenital é um sintoma muito comum da menopausa. O que acontece? Como não tem mais aquele hormônio que estimula a mucosa da vagina, isso facilita com que apareçam corrimentos, porque acaba mudando o pH da vagina.
tá? Então, para isso acaba causando o quê? Corrimento, a mulher pode ter corrimento de repetição, pode ter dispareunia, que é dor na relação sexual, incontinência urinária, ela pode ter também urgência miccional, que é tá toda hora com vontade de fazer xixi ou ardência. Tudo isso a gente chama de síndrome urogenital, é por causa desse ressecamento da mucosa vaginal. Então, para isso, a gente faz terapia local, tá? A terapia de reposição hormonal, ela acaba não sendo tão eficiente para síndrome urogenital, então a gente acaba usando hormônio local na vagina. Alguns lubrificantes para as mulheres que não podem usar hormônio também. E o que ajuda muito, que especialmente para as pacientes com câncer de mama que não podiam usar esses hormônios locais, é o laser, que é um tratamento novo, que ele funciona muito para esse ressecamento, para essa atrofia, e acaba aliviando muito esses sintomas, assim como o hormônio local faz. Excelente, viu? Tá vendo várias opções e oportunidades. Mas a oportunidade de consulta acabou, gente, né, Cris? dá até um dó no coração, mas a gente agradece a você. São muitas perguntas. A produção, olha, a gente manda um abraço aqui, à distância aqui, para você. Muito obrigado. A doutora vai voltar. Tema gostoso, você tem que voltar em outros temas. A doutora falou super bem. Ela vai sair daqui também, uma youtuber, falei para ela que vai... Não, já vai abrir o seu canal, vai né? dar tudo certo. A gente, inclusive, vai passar aqui o contato dela e já vai encher a caixa de entrada dela. Não sei o que ela vai fazer, vai se virar, ó, pessoal da Entre Família, viu? Doutora, muito obrigado aqui pela participação. Obrigada, eu que agradeço. E agora, Carol, a gente temos mais um recado nessa tarde maravilhosa. Quem é que está trazendo esse recado para a gente? Pastor, é o seu, vai falar um pouco para a gente aí. Como é que a gente faz para lidar com a saúde da mulher? Será que a Bíblia fala sobre a saúde da mulher? Olha, Carol, e como fala da saúde da mulher? Eu olho para a palavra de Deus e eu fiquei pensando, né? Quais mulheres da Bíblia passaram pela menopausa? A gente sabe que a humanidade, o homem, a mulher, tem as suas fases. E a mulher, como a doutora falou hoje aqui no nosso programa, são bem marcadas as fases da mulher. Eu pensei em Sara, mas eu ia falar para você de uma mulher que na menopausa teve um filho. Eu acho que você ia ficar preocupada, mas eu quero falar para você de uma mulher que me chama a atenção. Ela tem 84 anos e está no livro de Lucas. O nome dela é Ana e quer dizer cheia de graça. Ana é cheia de graça. Ela está no templo. Ela foi casada por 7 anos, a maior parte da sua vida como viúva, adorando a Deus no templo, até que ela tem um encontro com um casal que trazia o seu filho até o templo para ser dedicado, apresentado, oferecido a Deus. Ana ouve Simeão falar mais ou menos assim: este é o Filho de Deus, esse é o Salvador. Ela fica cheia de Deus, tão cheia, que essa mulher, na menopausa, na fase final da vida, nessa parte da vida, sabe o que ela faz? Ela glorifica a Deus, ela fica tão feliz, que ela pronuncia palavras que vêm direto do céu. Para você que está vivendo aí nesta fase, eu quero dizer para você: continue, avance, ainda há esperança. Os seus filhos precisam de você, os netos também precisarão de você, o seu esposo, se você o tiver, precisará de você. Ana mostra na Bíblia que a esperança precisa continuar. A esperança está mais viva do que nunca, por isso, tenha esperança, alegre-se nos seus dias e viva em paz, porque Deus não está longe de você, mesmo neste período da vida. Amém, coisa linda, um abraço a todas as Anas aí. E olha só, hein, tirei o chapéu para a mulherada mais uma vez, obrigado pelo presente que vocês são, apesar da menopausa, da TPM, vocês, olha, giram daqui, dali, parabéns aqui, ó. Mulherada tá de parabéns. Precisava de um programa desse para você fazer isso, gente? Não, tem que fazer na vida, é isso mesmo. Que não tá fácil, puxou meu tapete agora, fiz uma homenagem pra mulherada. Porque a mulherada aqui, é assim, a gente viu? fala assim, tá bom, fala lá o que você quer. Elogiei ela aqui, ela veio aqui, eu precisava de um programa desse aqui, ó. E olha, eu vou peito, falar uma coisa pra você. peito. Sabe quem tem esse estilo assim, meio, né? Não consegue receber um elogio, às vezes é meio antissocial, não sei o que, adolescente. Mas será que é Adolescente birra, é assim. birra? Então tem Será que é alguma coisa... fase? Ou patologia? Opa! Amanhã vamos falar aí sobre essa fase antissocial dos adolescentes e quando a gente sabe que esse processo deixa de ser normal e passa a ser um pouquinho mais complicado. E olha, você está vendo o programa agora, calma, não apresenta o tema assim para ele que ele já não vai nem gostar do programa. Vai ter até tática para falar com ele. Não, só para entender. Um exemplo, você não queria que o marido agora entendesse a menopausa?
E é diálogo, é entender. Então, o que acontece? Esse programa que você vai fazer uma roda agora com os filhos, depois para mostrar, vai ter no NT Play o link e tal. Então, amanhã você vai ter táticas para descobrir o que está acontecendo. Se é birra, quanto maior se é patologia. conhecimento, maior a estratégia, minha filha, que você vai ganhar essa guerra. Vai, ou se vai. Tá desesperada aí, né? Marido não compreende, as crianças não tomam em consideração. Você está passando por toda essa fase aí e ainda está com um adolescente, gente, dentro de casa. Fazer o quê? E outra, a gente que fala, eu tinha um amigo meu, muito experiente, esse Cris. Quando você quer alguma coisa, você não chega de cara já com adolescente. Um exemplo, ó, passarinho. Passarinho não é show que você faz assim. Não, milhozinho aqui, tal. Aí quer você tirar vai os cílios tirando. do meio do olho, enfiando o dedo. Meu pai queria conversar com meu irmão. Fala com o teu guri. Não, olha, acredita que ele tá aqui, ó. Já queria um copo de karatê. Eu disse, pai, deixa aqui. Vamos lá, vamos jogar um videogame aí. Aí no meio do videogame, o que aconteceu que tá meio vermelho hoje? Aí tal, fala aqui com o mano, pá. Aí quando ele abriu o coração, jogava videogame comigo e chorava. Tá vendo? Ó, tática, não é assim só não, nesse negócio assim. Então, amanhã, a mãe de família vai aprender a lidar com essa situação aí, né? Vai ter ajuda aqui profissional ou não? Com certeza. Eu precisava disso para minha mãe. Não tinha na época, ela lidou comigo. Agora ela tem que lidar com terapia. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem aqui uma programação especial acontecendo todos os dias, até sábado, dia 30, às 22 horas. O que está acontecendo? Evidências do Fim. O doutor Rodrigo Silva vai estar conosco até o dia 30, programação às 22 horas e a programação é simultânea, tanto na TV quanto na Rádio Novo Tempo. Especial. E está surgindo um estudo bíblico novo. O quê? De graça. Novo? Evidências. Agora, me conta mais. A gente se encontra amanhã enquanto vamos conversando sobre isso aqui, tá? Tchau, até mais. Tchau.